Como os irmãos sabem, para nós a palavra de Deus é certamente muito importante. Nós valorizamos a palavra de Deus. Numa época em que as pessoas muitas vezes valorizam mais as emoções, e eu quero vos dizer que eu não estou contra as emoções, eu tenho emoções, vocês têm emoções, mas a palavra de Deus está por cima de qualquer emoção. Nós não somos crentes emocionais, devemos ser crentes espirituais. Porque se eu me ligasse pelas emoções, se calhar hoje nem tinha vindo ao culto. Está frio, a cama está quentinha, mas nós não caminhamos nem vivemos por emoções, mas por convicções. E nós estamos aqui para dar glória e honra àquele que é digno de ser adorado e louvado, e esse é Deus. Amém. E é interessante Deus preocupado com os homens, porque se alguém conhece muito bem os homens é Deus. Sabe o que é que ele disse? Vou escrever a palavra para que eles não se esqueçam. Porque se fosse só oral, era terrível. A tradição oral tem as suas coisas boas, mas também pode ser aumentada. Mas quando nós pegamos na palavra de Deus, não temos o direito de tirar, de acrescentar, nem tirar nada. E Deus deixou-nos a sua palavra, que claro que foi escrita por homens, não foi Deus que a escreveu de pulso e letra, a não ser os 10 mandamentos, que Ele que os escreveu. Mas sabe para quê? Para que ninguém nos engane e nós não nos deixemos enganar. Então a palavra de Deus ajuda-nos a ser equilibrados, a palavra de Deus ajuda-nos a saber aquilo que nós temos que saber. Há muita gente que gosta de ler entre linhas, mas Deus não me mandou ler entre linhas, Deus mandou-me ler as linhas. Eu posso fazer uma leitura entre linhas, claro, mas são as minhas ideias. Mas isto não é a minha ideia, não é a tua ideia, é a palavra de Deus, fiel. E eu gostava de, nesta manhã, falar sobre liderança. É uma palavra, talvez, mais usual hoje, sempre existiu. Também há vários conceitos sobre liderança. A própria sociedade tem os seus conceitos, mas a Bíblia fala claramente o que é um líder. E de alguma maneira todos os que estamos aqui somos líderes. Uns são líderes da sua casa, outros são líderes no trabalho, outros são líderes na igreja. O que é a liderança é algo que praticamente muitos a praticam diariamente. E não está mal nenhum ser um líder em qualquer área. Os que nos governam são os nossos líderes. Nós temos líderes em várias esferas. Aqui na igreja temos vários líderes, lideranças de várias coisas que são necessárias. A liderança é necessária. Se não houver liderança, a coisa está mal. Alguém tem que dirigir, alguém tem que, de alguma maneira, direcionar as coisas, porque senão seria uma anarquia. E a Bíblia contém princípios de liderança. E quando eu falo das coisas cristãs, das coisas de Deus, das coisas da palavra, eu só tenho um fundamento. Nós só temos um fundamento. É a Bíblia. Eu não posso agora inventar coisas da minha cabeça, apesar que possam ser muito bonitas, muito atrativas, muito interessantes. Porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E se a Bíblia é a palavra de Deus, eu tenho que extrair aquilo que eu vivo, aquilo que eu, de alguma maneira, prego com a palavra de Deus, porque senão eu estou a errar. E eu gostaria de falar de 3 versículos que contêm princípios de liderança bíblicos. Lucas 6:31. Esta é uma das máximas de Jesus. Lucas capítulo 6, versículo 31. E diz assim: assim como, é um termo comparativo, assim como quereis que os homens vos façam, vamos ler todos em conjunto, do mesmo modo lhes fazei
vós também. E eu pergunto para mim, o que é que eu gosto que me façam a mim? Eu posso dizer muitas coisas. Olha, eu gosto de ser bem tratado. Vocês também gostam, não gostam? Aqui alguém que gosta de ser maltratado? Ponha a mão no ar, que eu mando ali para dentro. E peça a um verdugo que vá lá tratar com ele. Aqui não há verdugos. Aqui não há verdugos. Aquilo que eu desejo que me façam a mim, eu devo fazer aos outros. Isto é um princípio bíblico. Isto é um princípio bíblico. Saiu do coração de Deus. Então tem muita importância. Tudo que sai da boca de Deus é importantíssimo. É fundamental, é essencial. E se eu quero agradar a Deus, eu tenho que fazer e praticar aquilo que está escrito na sua palavra. Então, se eu gosto que me tratem bem, porque é que eu às vezes trato os outros de qualquer maneira? Se eu gosto que as pessoas me respeitem, porque é que eu falto ao respeito aos outros? Se eu não gosto que as pessoas falem mal de mim, porque é que eu falo mal dos outros? Se eu gosto que as pessoas sejam cordiais comigo, porque é que eu não sou cordial com as pessoas? Se eu não gosto que as pessoas me olhem de lado, porque é que eu olho de lado para as pessoas? Esta é uma regra que se aplica mutuamente. E há pessoas que só exigem. Mas tu só tens direito de exigir quando tu fazes melhor. Porque exigir dos outros aquilo que tu não fazes é hipocrisia. E Jesus falou neste princípio fundamental para o convívio entre pessoas. Sabe uma das coisas que a mim, como pastor, mais me dói? É eu ter o cuidado de tratar as pessoas bem e depois um líder de qualquer setor tratar as pessoas mal. Ou seja, eu como pastor tenho todo o cuidado no trato, na maneira, e alguns depois que têm uma autoridade delegada, porque eu também tenho autoridade delegada, porque eu não sou dono de ninguém nem de nada. O único dono é Jesus Cristo, Ele é que é o dono. Eu dou contas da minha mordomia, eu dou contas, digamos assim, da minha liderança também aos meus colegas, aos meus pares. Mas há pessoas que tratam os outros, desculpem, parece que são os fregões. E eu gostaria que todos nós tivéssemos cuidado na maneira como tratamos os outros. Porque Jesus tratou-nos e trata-nos muito bem. Jesus trata-nos com todo o carinho, com todo o amor, com todo o respeito, com toda a ternura. Irmãos, aprendam. E Ele próprio convidou-nos a aprender com Ele. E só não aprende quem não quiser. Todos nós estamos ainda a aprender. Mas pastor, eu já não mudo. Então desculpa uma coisa, você não entendeu nada do que é o Evangelho. Outro. Você não entendeu ainda o que é o Evangelho. O Evangelho produz mudança no coração do ser humano. A Bíblia diz: tratai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Irmãos, na igreja não é... Ei, tu aí! Oh, meu irmão, faz favor. É que hoje já se perderam várias coisas da linguagem, sabe? Eu não sei se há aqui irmãos de vários países, mas em Portugal está-se a perder o obrigado, se faz favor. O que é o gentil está-se a perder. Faz isto, faz aquilo. Eu, se não tivesse cuidado, às vezes havia pessoas que até me...
Mas é tão bonito quando os nossos filhos dizem, e nós dizemos também, faz isto, por favor. Se faz favor. Muito obrigado. Custa? Eu acho que não custa nada. São regras, não é? Porque ninguém é obrigado a fazermos nada. Mas nós fazemos por amor. Mas também amor com educação. Amor com educação. Então, estes são princípios fundamentais, necessários no convívio uns com os outros. Eu, às vezes já tenho dito a vários irmãos, e vêm servir a igreja, e eu digo, obrigado, irmão, obrigado. Oh, pastor, não tenho que dizer obrigado. Muito bem, mas eu quero dar obrigado. Porque Deus usa-nos a nós para dar o obrigado. Deus poderia, mas Ele não faz. Deus poderia dizer lá do céu, obrigado, meu filho. Mas Deus não fala assim, obrigado, meu filho. Porque há as pessoas que pensam que Deus fala airado. Eu faz-me lembrar que no passado, às vezes, havia, e no presente também há, irmãos que davam profecias que parece que Deus estava mesmo chateado. E tu, meu filho! Hein? E eu até tremia quando era pequeno. Quando uma profecia dessas saía, os meus joelhos começavam a bater. O que é que vem agora? O que é que vem agora? E de pequeno foi assim que eu fui criado. Algumas dessas profecias, como se Deus estivesse ali todo chateado com o ser humano. E tu vais cair de fogo no céu e vais morrer queimado. Vocês nunca ouviram, nenhum de vocês, esse tipo de profecias? Quem é que ouviu? Levanta a mão. Eu não estou a mentir, é? Não estou a mentir. Não, irmãos, é verdade que Deus às vezes está aborrecido. E nós vemos em Israel, quando Deus estava triste. E houve momentos que Deus falou duramente, mas falou quando? Quando falou uma, falou duas, falou três, ninguém o ouviu. E lá há momentos que a coisa também, ele também se chateia. Ele tem todo o direito, eu é que não. E mesmo assim chateio-me. Mas irmãos, cuidado quando nós criamos a figura de um Deus mau. Deus não é mau. Deus é justo. Mas Deus é bom. Deus é amor. Deus é misericordioso. Claro que é justiça. Porque hoje também há outro extremo. É que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que ninguém se vai condenar. Pois Deus também não condena ninguém. É verdade, é o homem que se condena a si mesmo. Não é Deus quem condena, é o homem. Não quer, é condenado porque não creu. Porque há uma ideia, muitas vezes, quando estudamos Deus, ou pensamos em Deus, como alguém, desculpe, com barba feia, um pau na mão, e cá. E esse é o mal que a religião fez de Deus. E há muita gente que tem medo de Deus. Veja lá Jesus, eu estou a imaginar, Jesus contava com as criancinhas. E os discípulos impediam. E Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Que tremenda lição deu o Senhor àqueles homens que pensavam que Deus não se preocupava com criança. E Jesus disse, se não vos tornardes como crianças, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. E em nós tem que haver simplicidade, verdade, honestidade. Eu sou daqueles que acredito que Deus tem um sentido de humor fantástico. Eu acredito nisso. Então Ele fez-nos a rir também. E uma parte daquilo que somos, digamos assim, há outras coisas que são adquiridas, foi Deus que nos fez à sua imagem e semelhança. Então Deus tem humor, Ele criou coisas fantásticas para nós nos rirmos. O bom humor é de Deus. Desde que eu não me esteja a rir de ninguém, nem a fazer troça de ninguém. Mas às vezes a gente dá umas boas gargalhadas, ou não dá? Eu gosto de dar gargalhadas. Às vezes até me dói aqui, já nem posso rir muito, que às vezes este é terrível. E tenho que estar a fazer massagem. Outro dia alguém me fez rir tanto, que eu já não podia, era de dores, de rir, veja lá. Eu sei que bom é rir. Porque chorar é muito pior. Chorar é muito pior. Então Deus é maravilhoso.
Assim como quereis que os homens vos façam, do mesmo modo, da mesma maneira, da mesma forma, fazei vós também. Pergunto, é isso que nós fazemos? É essa a nossa preocupação? Ou só queremos ser nós bem tratados e tratamos mal os outros? Ou só nós é que queremos ser respeitados e desrespeitamos os outros? Ou só nós é que queremos ter toda a atenção e não damos a atenção aos outros? Mas a minha Bíblia, espero que vocês digam, e a minha também, vamos lá fazer o coro, e a minha também, diz que nós devemos fazer do mesmo modo. Estão todos aqui nesta manhã. Alguém está a dormir? Pelo menos os que falaram não. E se alguém está a dormir, não pode falar porque está a dormir. Lucas 22, 26. Mais à frente. Evangelho segundo São Lucas. Capítulo 22, versículo 26. Jesus, outra vez falando, disse: mas vós não sereis assim. Não sereis assim o quê? É que entre os discípulos, uns queriam ser mais importantes do que os outros. Isso é coisa de homem mesmo. O homem gosta de postos, galões, posições, não é? O E foi muito fraquinho. É ou não é, ou não é, não é. É. O homem gosta. O homem gosta de fardas. Aqui mando eu. Agora já são as mulheres também. Aqui mando eu. Porque aí agora o femininismo está a invadir o mundo, mas de que maneira? Veja lá que em Espanha, que o nosso país hermano ao lado, uma senhora agora dos novos ministros, vocês não ficam escandalizados, não, por favor, eu já aviso, disse que nós os homens devíamos ser violados, que era para entendermos quando uma mulher é violada. A mulher, desculpa, a mulher tem uma boca de Satanás mesmo. Como se todas as mulheres no mundo fossem violadas também. Mas, irmãos, está a haver algo doentio na nossa sociedade. Os machismos são doentios, mas os feminismos também são doentios. Porque as pessoas não devem ter posição por ser, desculpe, homem, ou mulher, ou branco, ou negro, ou amarelo. É pela sua capacidade. Quem nos governa tem que estar a governar e a dirigir pela capacidade. Não é por causa da cor. Não é por causa de qualquer tipo de coisa que seja. Ou há capacidade ou não há capacidade. Por causa deste incapacitado de estarem-nos a governar, é que nós estamos como estamos. Porque as pessoas, irmãos, quando chegam a um lugar, acham-se donas dos outros. Os nossos ministros deveriam ser os nossos servidores. Porque a própria palavra ministro significa escravo, servo. Mas eles não, eles chegam, todos em todos os lugares, chegam ao governo, quem manda aqui sou eu. Mas quem paga és tu. Está a perceber como é a coisa? Mas, irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque aqui na igreja o único que é grande é Jesus Cristo. Aqui o grande não é o pastor, nem os pastores, nem o ministério, nem os presbíteros, nem os diáconos, nem os professores. Não é. O único que é grande no nosso meio é a pessoa bendita de Jesus Cristo. E a Ele toda a glória e toda a honra. Nós todos os que estamos aqui apenas somos servos uns dos outros. E servos em diferentes funções. Eu tenho uma função de servo, tu tens uma função de servo. Todos somos servos e somos irmãos uns dos outros. Não há mais nada. E se não é esta atitude que nós temos, não entendemos este versículo. Mas vós não sereis assim. Antes o maior entre vós seja como o mais novo. E quem governa como quem serve. E geralmente quem governa pensa que não serve.
serve-se dos outros. Mas Deus nunca se serviu de ninguém. Jesus nunca se serviu de ninguém. Serviu, e não apenas serviu espiritualmente, mas inclusive lavou os pés aos discípulos e disse: agora vocês façam da mesma maneira. Para nos dizer a nós que nós temos a obrigação de nos servirmos uns aos outros em amor. Há pessoas que só gostam de ser servidas, mas nunca gostam de servir. Mas a Bíblia diz que todos devemos nos servir uns aos outros numa atitude de amor. Irmãos, quando nós estamos a fazer qualquer coisa, a limpar a casa de oração, a fazer as obras ali na portaria, no coral, na música, aqui na pregação, nós estamos a servir. Estamos a servir. Esta é a nossa atitude de serviço a Deus e ao próximo. É uma atitude de serviço e Deus olha para as nossas atitudes. É que há pessoas que se esquecem que Deus olha para as atitudes. Deus conhece muito bem o meu coração e o teu coração. Deus sabe quando eu estou aqui o que é que está cá dentro no meu coração e o que está aí abaixo no teu coração. Eu posso mentir-vos, eu posso aparentar uma coisa que não é verdade, mas é só a vocês, porque a Deus ninguém. É como aquelas pessoas que antes de pecar olham para o lado, não é? Ninguém está a ver. Não está a ver. E nunca olha lá para cima. E diz que os olhos do Senhor estão sobre todos. E Ele vê todas as coisas. Se nós tivéssemos mais temor de Deus, não faríamos tantas coisas como fazemos às vezes. Porque nós temos que ter temor de Deus. Não é medo. Respeito. Porque há pessoas que associam o temor com o medo. Eu não tenho que ter medo de Deus. Eu tenho que ter amor a Deus. Mas não temor, mas tenho que ter respeito. E sabe que até o respeito hoje já está a faltar. Há filhos que não respeitam os pais. Há pais que não respeitam os filhos. Há pastores que não respeitam os crentes. Há crentes que não respeitam os pastores. Isto está tudo mal às vezes. Não é aqui, graças a Deus. Aqui é uma bênção. Oh, aleluia. Oh, fantástico. Mas há lugares, irmãos, terríveis também. Há lugares terríveis. Mas eu quero vos dizer que esta igreja é uma bênção. Aleluia. Não fosse eu o pastor, não é? Gosto de vocês. Vocês são boa gente. Aleluia. Tenho bons colegas. Tenho um bom ministério. Tenho bons professores. Tenho bons líderes. Há aqui gente fantástica. Isso é uma verdade. Mas eu agora é uma verdade. Eu tenho o meu santo orgulho nesta igreja. Vocês têm que entender. 40 anos a servir aqui, já não é... Nós temos um santo orgulho, não é? Não orgulho de pecado, não é? Claro que não somos pessoas perfeitas, a começar por mim, que sou muito imperfeito, não é? Mas vocês também não são perfeitos. Mas amamo-nos, respeitamo-nos, cuidamo-nos. Penso que sim. Se algum não faz, a culpa é de quem não faz. Porque a maioria faz e quer fazer. Agora, quem não quiser fazer, começa a fazer. Começa a fazer. E João 13,15. João 13,15. João 13,15. O que é que Jesus disse? Porque eu vos escrevi para vocês fazerem. Ai, não enganei-me, é outra coisa. Não enganei-me, não está escrito isso. O que é que está escrito? Porque eu vos dei... Jesus deu o exemplo. Ou seja, ele não apenas pregou, mas primeiro fez. E sabe que nós só temos a autoridade para falar quando fazemos, quando praticamos, quando vivemos. E Jesus tinha esta autoridade e este poder e podia dizer, porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, agora vocês façam. Mas sabe, hoje há muita gente, e é interessante que um dos oradores ontem dizia isto, e é verdade. A Bíblia diz
E as pessoas esquecem-se. O Buda diz e as pessoas citam-no hoje. Há crentes nas igrejas que estão a citar filósofos. Eu não estou contra que citemos coisas boas, entendam. Fico chateado ou danado é quando, em vez de usarmos mais a Bíblia, não a usamos. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, não esqueçamos isto. Para mim não há ninguém acima da Bíblia. E a Bíblia está cheia de pensamentos muito interessantes, bons, necessários, objetivos, que estão ali para serem ensinados. Agora, cuidado é quando a Bíblia não nos marca. A Bíblia deve ser o primeiro livro a marcar as nossas vidas, irmãos. Nós temos aí livros, graças a Deus pela nossa livraria, graças a Deus pelos livros cristãos, todos têm o seu lugar. Mas nenhum deve substituir a Bíblia. Nenhum deve substituir a Bíblia. Eu já contei há muitos anos, eu estava numa cidade, posso dizer, foi Madrid, eu não tinha nenhum culto, e ouvi que um tal pregador muito famoso ia estar lá numa igreja. Eu disse, olha, nunca ouvi o homem, vou lá ouvi-lo. Entrei, sentei-me, perto da estação de Atocha, a estação principal de Madrid, e para minha admiração, o homem não usou a Bíblia, não mencionou a Bíblia para nada, e passado uma hora termina apenas com o versículo que disse, mais nada. E eu disse assim, falou dos filósofos, falou de toda a gente. E eu disse, para isto tinha ido à universidade a ouvir uma conferência, não ia à igreja. Eu queria receber algo, eu precisava também, eu também preciso. Ontem eu recebi. Quando estou a ouvir os meus colegas, recebo. É fantástico. Nós precisamos de ouvir também a palavra de Deus. E naquele dia eu queria ouvir também. Mas fiquei admirado que, afinal de contas, eu fui ao sítio errado. Eu pensava que a igreja era o lugar certo. Mas naquele dia a igreja não foi o lugar certo para mim. Porque há pessoas que têm a oportunidade de falar da Bíblia e vão falar de tudo menos da Bíblia. Quando este lugar é para falar da Bíblia. Pelo menos 90% daquilo que falemos deve estar baseado nas Sagradas Escrituras. Estão de acordo comigo ou não? Mas não há outra motivação. Agora, eu gostava que todos fizéssemos um exercício mental. Ainda bem que eu não trouxe canetas nem papéis, senão alguns hoje esta manhã ficavam a tremer. Já chego aos meus alunos de vez em quando ficarem a tremer, eu não quero vos pôr a tremer. Mas que nós pensássemos por um momento em pessoas, podem ter sido familiares ou não, mãe, pai, irmãos, tios, amigos, professores, que nos marcaram positivamente a nossa vida. Pensem, cada um de vocês. Um momentito, rápido. Uma pessoa, da família, fora da família. Eu negativamente dizia-vos já da boca para fora rapidamente. Eu tive um professor que eu acho que quando morrer ainda me lembro dele. Maltratou-me. E eu gostava de não pensar assim, mas o homem, 4 anos da minha vida, tive que levar com ele que eu não queria nem ir à escola. Foi a primária. A minha primária foi uma desgraça. Eu só não lhe mandei com o tinteiro na cabeça do professor porque eu tinha medo do meu pai. Respeito ao meu pai, medo já era tudo já. Porque eu disse, um dia mando-lhe com o tinteiro na cabeça a esse professor, mas depois eu dizia, chego a casa e eu é que vou levar. Naquele tempo era assim. E eu nunca me atrevi. Um colega meu atreveu-se, pegou no tinteiro, aqueles tinteiros com tinta permanente de cerâmica, fez a pontaria e pá! Olha, era a idade que tínhamos, 8 anos, 9 anos, cada um fazia o que podia. Claro que eu não digo que cada um faça isso, não estou a dizer nada disso. Mas esse homem, irmãos, era mau por natureza. O homem gostava de bater-nos. É que tinha prazer. O homem acho que até a boca dele espumava só de nos bater, de alegria. E deixou-me traumatizado, já repararam? E sabe que eu fui tentado uma vez, já era assim, já era homenzinho, e passo por ele, e o diabo diz, manda-lhe agora um murro na cara. E eu disse, para trás de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás. Mas que vontade tinha. Depois tive que pedir perdão a Deus da vontade que tinha. Porque o pecado também se demonstra pela vontade, não é só pela ação. Pois.
Pensei, mas não fiz, ainda bem, porque depois teria sempre consequências muito mais graves e perdi a moralidade toda. Mas, meus amados irmãos, agora não quero que pensem nisso. Pensem em algo bom. Pessoas que marcaram a vossa vida. Que ainda hoje vocês, quando pensam nelas, esta pessoa, o meu pai, a minha mãe, o meu tio, o meu professor. Mas por outro lado, eu também tenho um professor que me lembro dele muitas vezes. Já foi no ensino, na escola comercial. Um mestre nosso, um velhote porreiro da vida, amigo dos alunos, um homem que só não fazia por nós porque não podia e ensinava através do seu exemplo e corrigia, a maneira de corrigir não era, era a maneira dele fazer as coisas numa área. E depois houve outras pessoas que marcaram a minha vida, pastores que marcaram a minha vida, professores da escola dominical que marcaram a minha vida. Ainda me lembro de uma das professoras que ainda está viva. Talvez não tenha uma diferença de 12 anos, máximo de mim, mas ainda me lembro, não é? Pessoas que marcaram a minha vida. Então pensa, porquê é que essas pessoas marcaram a tua vida? E agora faço-te outra pergunta. Queres tu marcar a vida das pessoas que estão à tua volta? Eu vou-vos dizer uma coisa que eu nunca tinha dito aqui na igreja. Há muitos anos, era a minha filha pequena, a Rebeca, e um dia chega à casa e disse, eu não quero ir mais àquela classe de escola dominical. Imagina-se, eu, o pastor da igreja. Eu digo hoje porque já passaram muitos anos, nunca disse isto aqui. E a minha filha não queria ir a essa classe de escola dominical. Eu e a minha esposa, vocês imaginem-se como é que nós ficamos, como é que é possível alguém que é professor da escola dominical e não consegue ser atrativa para os seus alunos. Isto é muito sério. Se um professor da escola dominical, um líder de qualquer área, não marca pela positiva as pessoas que estão com ela, alguma coisa passa. Estão de acordo comigo ou não estão? Nós somos chamados a marcar positivamente as pessoas que estão à nossa volta. Não somos obrigados a que todos gostem de nós. Mas pelo menos não tenham dedo para apontar, porque nós marcamos pela positiva. Os nossos exemplos são positivos. Eu sei que nem toda a gente gosta de mim, nem é obrigada a gostar de mim. Há gente que não gosta do meu penteado. Problema deles. Eu já não vou pagar dinheiro para pôr cabelo falso aqui. Também não vou comprar nenhuma peruca. Não gosta? Não gosta. Isso não é essencial. Há gente que não gosta de tanta coisa, não é? E ainda bem que não gostamos todos das mesmas coisas. Senão estávamos todos casados com a mesma mulher e cada um tem a sua, glória a Deus. Não é? Ainda bem. Isto não pode ser. Temos gostos diferentes. Mas eu fico preocupado quando alguém não consegue marcar a vida das pessoas que estão à sua volta pela positiva. E é tempo de repensar, todos aqueles que estão aqui, que estão em lideranças, pensem nisto. Estamos a marcar aqueles que estão à nossa volta pela positiva ou pela negativa? Isto não é uma brincadeira, hein? É muito sério. Eu tenho a obrigação de marcar a vida daqueles que estão comigo. Sabe porquê? Porque Jesus marcou a nossa vida. Jesus continua a marcar a nossa vida. E nós somos chamados por Deus para marcar a vida das pessoas que estão à nossa volta. Não há coisa pior que eu possa ouvir de vocês, e vocês de mim, que é, aquela pessoa lá da igreja. Se você viesse à casa dela ou à rua, é que você, pastor, ia ver o que é. Lá na igreja é muito santinho, mas lá em casa, lá na rua, com os colegas, não é nada santo. E eu fico com uma cara de palmo e meio e digo, misericórdia, Senhor.
Irmãos, onde nós estamos, temos que ser o bom cheiro de Cristo. Perfeitos não somos, mas temos que ser uma influência positiva. Os nossos vizinhos, os nossos colegas, as pessoas que estão à nossa volta têm que sentir que há uma diferença em nós, porque Cristo vive em nós. Cristo vive nos nossos corações, nas nossas vidas, e nós temos que dar bom cheiro de Jesus Cristo. Sabe que às vezes há irmãs e irmãos, pastor, o meu marido não se converte, a minha mulher não se converte, os meus filhos não se convertem. Desculpe que eu diga, e você é totalmente como deve ser? Ou você em casa não é esse exemplo? Com os seus colegas de trabalho, fala-lhes do Evangelho, mas sabe porque é que não serve de nada? Porque você não vive o Evangelho. E você pode pregar todas as pregações, mas se nós não vivermos o Evangelho, a palavra não faz efeito na vida das pessoas, porque as pessoas querem ver mudança de atitude. De que me serve a mim falar de Jesus e depois lá no trabalho estou a falar mal dos colegas, estou a arranjar encrencas, estou a arranjar problemas. Eles dizem, para ser como ele, não vale a pena mudança nenhuma, é melhor estar como estou. Estou a dizer uma mentira? É assim que as pessoas pensam. Irmãos, vamos mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas falas. Irmãos, a Bíblia é fundamental para nós. Nós devemos seguir a palavra do Senhor. E Jesus pode dizer, porque eu vos dei exemplo. Eu tenho que admitir que nem sempre sou exemplo. Por isso tenho que pedir perdão tantas vezes ao Senhor. Mas sabe uma coisa? Eu estou a lutar todos os dias por ser exemplo. Eu esforço-me por ser exemplo. Não consigo às vezes, é verdade. Falho, é verdade. Mas não deixo de lutar para ser exemplo todos os dias. Porque eu quero ser uma pessoa de acordo com aquilo que prego e daquilo que acredito. Às vezes já me tenho pisado o pé e eu salto, às vezes calo-me. Porque ainda está lá o velho homem, o velho Paulo, que está a ver se sai cá para fora. Eu às vezes faço-lhe assim, mas ele levanta-se para o outro lado e levanta a cabeça. E anda lá, Paulo, vai lá para baixo, velho Paulo. E todos os dias eu tenho que estar a espezinhar o velho Paulo, que mora cá dentro. Eu não sou duas pessoas, sou uma só. Mas tenho lá um velho, lá, eu não estou maluco da cabeça, mas eu tenho uma luta, vocês têm uma luta com a velha natureza que está lá, que quer sair, que quer ter a razão, que quer ofender quando o ofendem, mas nós amamos quando nos ofendem. E quem disser que não tem esta luta, mente. Eu tenho essa luta. É por isso que o apóstolo Paulo podia dizer, miserável homem que eu sou. O bem que quero fazer não o faço. Paulo lutava continuamente por ser o melhor cristão, o melhor filho de Deus. E aquele crente que diz que não luta é porque é um mentiroso. Porque nós temos que lutar todos os dias contra a nossa velha natureza pecaminosa. Mas que o Senhor está transformando pela sua graça e pela sua misericórdia. Aleluia. É por isso que Paulo dizia que morria todos os dias. Eu tenho que morrer para tanta coisa. Vocês têm que morrer. Nós temos que morrer para tanta coisa, irmãos. Porque o diabo quer é matar, roubar e destruir. Mas Jesus quer dar-nos a vitória. Aleluia. Jesus quer dar-nos a vitória. E agora sim vou usar 3 pensamentos que não são da Bíblia, mas estão na Bíblia também. Um tal doutor Nicholas Butler foi um pedagogo, um filósofo, Nobel da Paz, reitor de uma universidade da Colômbia, nos Estados Unidos. Ele disse que há 3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas. Os que não sabem o que está a acontecer, os que observam o que está a acontecer
e os que fazem com que as coisas aconteçam. É interessante. Ou seja, ele diz que na sociedade, a nossa sociedade, qualquer sociedade, há pelo menos, pode haver outros estudos, mas este homem concretamente diz que há 3 tipos de pessoas. As que não sabem o que está a acontecer. E aqui desculpem dizer-vos, também há pessoas assim. Nunca sabem nada. Fazemos os anúncios, não ouviram nada. Acontece qualquer coisa aqui ou não sei nada. Às vezes é para perguntar, e você estava lá? Sim, no domingo estive lá. Mas foi dito. Depois temos outra coisa que se chama Maranata, Boletim Maranata, que está escrito muita coisa, mas também muitos não leem. Se calhar levam o boletim, em vez de ler para saber o que aconteceu e o que vai acontecer, deitam-no fora ou põem-no lá para apanhar pó na estante, pronto, já está. Mas é interessante que o boletim pretende primeiro ser o noticiário das nossas congregações e pretende informar-nos e pretende também dizer o que já aconteceu para que todos oremos, sejamos informados. E além disso ainda vem lá os anos dos membros da igreja, não é de todos, porque só é os membros, nós não temos os dados, nem podemos ter de quem não dá e quem não pretende ser membro. Mas vem lá todos, mês de janeiro, quem é que faz anos? Então vai lá, não é? Já agora, se algum não saiu e é membro da igreja, avisa a secretaria da igreja, porque nós mandamos uma carta. Eu mando uma carta há 25 anos que eu mando uma carta todos os dias a quem faz anos. E o problema de não chegar não é meu, é do CTT Portugal, que já tem de demorar 3 meses a chegar cartas aqui dentro de Almada. Uma vez foi 3 meses uma carta para chegar. É um serviço eficaz. Eficaz. Mas os correios deviam funcionar. Pagamos, não é grátis, paga-se. Mas eu tenho esse cuidado de enviar, está a todos os que são membros. Se alguém não recebeu, por favor, veja. E se é membro da igreja, porque alguma coisa pode acontecer, às vezes uma direção errada, e é normal. E alguém que mudou de casa e não avisou. Irmãos, por favor, também, quando mudem, avisem, não é? Porque às vezes a gente eu não sou bruxo, não sou adivinho, nem quero ser. Não sei. Se você não me avisa, ou não avisa a secretaria, nós não sabemos. Então, este tipo de pessoas não sabem o que está a acontecer. Vocês sabiam, por exemplo, que este mês já inauguramos uma nova igreja em Santana, Sesimbra? Mas ainda nem temos luz, já viu? Porque também agora isto é tudo assim. Pedimos, contrato, só problemas. Entretanto, tivemos que pedir luz emprestada porque queremos fazer os cultos. E estamos a fazer os cultos. Era para ser a inauguração oficial ontem, não pôde ser. Mas hoje, agora mesmo estão os irmãos reunidos em Santana, Sesimbra, nessa nova casa que temos e que o Senhor está também a abençoar. Em Santa Eulália, no Alentejo, também começámos em janeiro cultos lá nessa aldeia. Santa Eulália, zona de Elvas. Este mês, 2 lugares novos. O amém foi muito fraco. Glória a Deus, irmãos, somos a comunidade que estamos a ajudar, que estamos a apoiar, que estamos a enviar os missionários, irmãos. Mas eu não quero ficar por aqui. O amém também foi muito fraco. Oh, meus irmãos. Amém? Amém? Assim seja. Porque o amém também tem que vir com alguma coisa a mais. Ofertas de fé para as missões. Ofertas para as missões. Amém? Este amém foi melhor. Então espero que entrem. Os que observam põem-se de lado. Deixa-me lá ver se aquilo sai bem ou sai mal. Se calhar vai dar mal. Alguns até batem as palmas quando dá mal. Espero que você não seja dos que está de lado, nem dos outros, mas você seja do terceiro grupo que diz: as que fazem com que as coisas aconteçam. Nós, como cristãos, devemos ser do grupo daqueles que fazem com que as coisas
aconteçam. Não seja o impedimento para o obrar do Senhor, para o trabalhar do Senhor. E vocês sabem, irmãos, que às vezes uma palavra, uma atitude pode bloquear muita coisa. Sabe, eu uma vez usei aqui um exemplo. Houve alguém que me mandou uma carta anónima. Eu nunca gostei de cartas anónimas. E eu dei um exemplo apenas, um exemplo. Que cuidado quando alguém se senta ao teu lado, em tu não dizeres, ou se chegas à casa de oração e tens o teu lugar, e eu tenho um lugar, mas não vou chatear com ninguém, o meu lugar é aqui. Mas não é aqui, para mim é uma questão de estratégia, porque estou aqui mais perto para me movimentar. Alguns até diriam, mas o seu lugar não está no centro. Não estou no centro, estou na ponta. Alguns têm a mania do centro, eu não, estou na pontinha. Não na pontinha de Lisboa, na pontinha do banco. Para mim não importa, o centro que esteja o Senhor sempre no centro, não é? Eu não me importo se estiver mesmo assim ao lado, já estou bem com o Senhor. Mas não é isso que eu quero dizer, irmãos. Eu dei aquele exemplo que é verdade. Chega uma pessoa nova aqui à casa de oração. E é muito importante como eu a vou tratar. Porque sabe uma coisa, eu geralmente quando sou maltratado não volto ao mesmo sítio. Eu se chegar a um restaurante para comer ou a qualquer lugar e não me tratem minimamente bem, eu posso dizer-vos que eu não volto lá. Às vezes ainda posso dar uma segunda oportunidade, mas a terceira não. Porque isso já demonstra que não foi o mau dia da pessoa. É que essas pessoas não têm detalhes nenhuns com as pessoas. E eu sei, isso que eu estou a dizer, eu sei que é verdade, que existe. Mas não foi aqui, é que não foi na igreja aqui. Eu estava a dar o exemplo de alguém que chegou de fora e diz o crente, chegou, faz favor de sair daí que o lugar é meu. E a pessoa foi-se embora da igreja. Irmãos, cuidado com esse tipo de atitudes da nossa parte. Você está aqui para fazer acontecer que as pessoas se sintam bem no nosso meio. Nós devemos ter cuidado com o que fazemos, com o que dizemos. Irmãos, uma palavra pode curar ou pode ferir. E sabe que nessas coisas o diabo começa logo a trabalhar. Já vistes como é que te trataram? E falam eles de amor. Olha lá como te escorraçaram. Irmão, cuidado com as nossas atitudes, irmãos. Vamos todos ter muito, muito cuidado. Então, seja aquele que faz com que as coisas aconteçam. E nós poderíamos falar de muitos líderes na Bíblia, poderíamos falar de muitas coisas, mas é verdade, irmãos, que a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que marcaram. Aquela mulher viúva, que deu apenas uma moedinha e ficou lá registado. Porque o que importava era o coração dela. Abel, na Epístola aos Hebreus, é mencionado como uma oferta que agradou a Deus. E apenas foi um cordeirinho. Mas ele deu com amor esse cordeirinho. Amém? Ele deu ao Senhor. E diz que Deus se agradou da sua oferta. Deus agrada-se das nossas boas atitudes. Assim que, irmãos, em qualquer área da igreja, na sociedade, onde estejamos, façamos aos outros o que gostamos que nos façam a nós. E quando fizermos isto de coração, nós estamos a proclamar o senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. As nossas atitudes são muito importantes. Então, vamos ter atitudes positivas, benéficas, construtivas, que ajudarão todos aqueles que estão à nossa volta a verificarem que verdadeiramente aquele que reina e vive nos nossos corações é o príncipe da paz.